Você já parou para pensar no que realmente aconteceu entre Davi e Golias? A história que todos conhecem é muito mais do que um simples duelo entre um menino e um gigante. Na verdade, essa batalha é um exemplo profundo da fé e da intervenção divina nas nossas vidas, especialmente quando enfrentamos os gigantes que surgem em nosso caminho. Esses gigantes, muitas vezes, não são apenas inimigos físicos, mas obstáculos espirituais, dúvidas, medos e tentações que parecem impossíveis de superar. Você sabia que, assim como Davi, você também pode derrotar seus gigantes, não pela força do seu braço, mas pela força da sua fé em Deus? Hoje vamos explorar a história de Golias, seus irmãos e o mistério dos Nefilim, esses gigantes mencionados na Bíblia Sagrada. O que realmente sabemos sobre eles? O que a interpretação bíblica nos revela sobre essa linhagem de gigantes? Prepare-se para descobrir segredos poderosos da Bíblia, que vão transformar a sua maneira de olhar para os desafios que você enfrenta todos os dias. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando conteúdos como este, que irão renovar sua fé e fortalecer sua espiritualidade. Golias não era um guerreiro comum. A Bíblia Sagrada descreve sua presença como algo aterrorizante. Com aproximadamente 2,7 metros de altura, ele se destacava entre os soldados filisteus como um verdadeiro colosso da guerra. Sua armadura de bronze pesava cerca de 57 kg, algo que poucos conseguiriam suportar, e sua lança era comparada a um eixo de tear, com uma ponta de ferro de quase 7 kg, 1 Samuel 17, 4-7. Sua mera presença fazia o coração dos israelitas tremer. Mas por que essa ênfase em sua estatura e equipamento? Naqueles tempos, a guerra era tanto uma questão de estratégia quanto de intimidação psicológica, e os filisteus usavam Golias como um símbolo de poder inabalável. Essa cena nos ensina muito sobre os gigantes que enfrentamos na vida. Quantas vezes somos intimidados pelas dificuldades que parecem intransponíveis? O desemprego, a enfermidade, os problemas familiares. São gigantes modernos que desafiam nossa fé. Mas as histórias da Bíblia nos mostram que nenhum obstáculo é maior do que Deus. Assim como Golias usava sua armadura para se proteger, muitos confiam na força própria, nas riquezas ou no status. Mas o cristianismo nos ensina que a verdadeira proteção não vem do que vestimos ou possuímos, mas sim da confiança no Senhor. Além disso, a interpretação bíblica desse episódio nos faz refletir. Será que a armadura e a força de Golias eram realmente invencíveis? Para os olhos humanos, sim. Mas Deus não vê como o homem vê. 1 Samuel 16-7. Na guerra espiritual, não é o tamanho do inimigo que importa, mas sim a nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Os versículos da Bíblia frequentemente nos mostram que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. 1 Coríntios 1:27. Essa lição se aplica até hoje. Os maiores desafios que enfrentamos podem ser derrotados quando colocamos nossa confiança em Deus. Outra questão fascinante sobre Golias é sua possível origem. Alguns estudiosos sugerem que ele descendia dos Nefilim, os gigantes mencionados no Antigo Testamento, em Gênesis 6:4. Outros acreditam que ele pertencia aos Anaquins, um povo descrito como imensamente alto e poderoso. Deuteronômio 2:10-11. O fato é que sua estatura não era comum. Mas veja bem, não importa o quão gigantesco seja o problema, Deus sempre levanta alguém para vencê-lo. E no caso de Golias, esse alguém era um jovem pastor, chamado Davi. O tamanho de Golias e sua armadura eram impressionantes, mas isso não significava que ele fosse invencível. E aqui está uma lição poderosa. Quantas vezes nós olhamos para nossos desafios e os vemos como Golias, grandes, amedrontadores, impossíveis de serem vencidos? Mas a mensagem de Deus é clara. O que parece invencível para os homens é apenas mais uma oportunidade para Deus demonstrar seu poder. Agora, imagine estar ali no Vale de Ela, vendo esse gigante marchando e desafiando os exércitos do Deus vivo. Como você reagiria? Essa história está apenas começando. Por 40 dias seguidos, Golias saiu diante do exército de Israel e lançou um desafio que ecoava pelo Vale de Ela. Escolhei dentre vós um homem, e desça ele a mim. Se puder pelejar comigo e me ferir,
seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nos servireis. 1 Samuel 17:2-8. Esse tipo de duelo era comum na Guerra Antiga. Em vez de um massacre em grande escala, 2 campeões lutavam, e o vencedor determinava o destino do exército inimigo. Mas havia algo além da estratégia militar nesse desafio. Era um ataque direto à fé e à identidade do povo de Deus. Durante esses 40 dias, Israel esteve paralisado pelo medo. Nenhum guerreiro, nem mesmo o rei Saul, teve coragem de aceitar o desafio. E essa é uma cena que se repete até hoje na vida espiritual. O inimigo nos desafia diariamente, lançando palavras de desânimo, medo e dúvida, tentando nos fazer acreditar que não há saída. Mas será que a Bíblia Sagrada nos ensina a fugir ou a enfrentar esses desafios? Quando Golias zombava de Israel, ele estava, na verdade, zombando do Deus de Israel. E aqui está a grande questão. Quando permitimos que o medo nos paralise, não estamos de certa forma duvidando do poder de Deus? A reflexão bíblica sobre esse episódio nos ensina que a voz do inimigo sempre buscará nos enfraquecer. Golias usou palavras para amedrontar, assim como o inimigo faz conosco, tentando nos fazer acreditar que somos incapazes, indignos ou fracos demais para vencer. Mas em várias passagens bíblicas, Deus nos exorta a não temer. Ele disse a Josué: "Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares." Josué 1:9. Assim como Israel, muitas vezes ouvimos os desafios do inimigo e nos esquecemos dessa promessa. Outro detalhe impressionante é que Golias se apresentou durante 40 dias, um número que, na explicação da Bíblia, tem um grande simbolismo. O número 40 aparece diversas vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento, como um período de provação e preparação. Foram 40 dias do dilúvio, 40 anos no deserto, 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai, e 40 dias de jejum de Jesus, antes de ser tentado pelo diabo. Cada um desses períodos envolvia um teste antes de uma grande intervenção divina. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao final dos 40 dias, Deus levantou alguém para pôr fim à afronta do gigante. Então, aqui está a pergunta que nos desafia hoje. Quantas vezes ouvimos a voz do inimigo, zombando da nossa fé e nos desafiando a desistir? O exército de Israel ouvia Golias e tremia. Mas alguém estava prestes a quebrar esse ciclo de medo. E esse alguém não era um grande guerreiro treinado, mas um simples pastor. No próximo momento da história, veremos como Deus escolheu o improvável para calar a voz do gigante. Enquanto o exército de Israel tremia diante de Golias, longe dali, nos campos de Belém, um jovem pastor cuidava de suas ovelhas, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Seu nome era Davi, o mais novo dos 8 filhos de Jessé. Aos olhos humanos, ele não tinha nada de especial. Não era guerreiro, não era treinado em batalhas, não tinha experiência militar, mas Deus já o havia escolhido muito antes desse dia chegar. Esse é um dos maiores segredos da Bíblia Sagrada. Deus não escolhe como os homens escolhem. Ele olha para o coração, como está escrito: "O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração." 1 Samuel 16:7. Davi não foi ao campo de batalha por vontade própria. Seu pai o enviou com um propósito simples: levar comida para seus irmãos e trazer notícias sobre a guerra. Parece um detalhe insignificante, mas aqui há uma lição poderosa. Deus usa situações comuns para nos levar ao nosso destino. Quantas vezes pensamos que algo em nossa vida é apenas um detalhe, sem importância? No entanto, para Deus, até as pequenas tarefas fazem parte de um plano maior. A história da Bíblia está cheia de exemplos assim. José foi enviado para visitar seus irmãos e acabou no Egito, onde se tornou o governador. Moisés foi cuidar do rebanho, encontrou a sarça ardente. Deus sempre usa os momentos simples para nos guiar ao extraordinário. Quando Davi chegou ao acampamento, ouviu a voz de Golias insultando Israel. Diferente dos soldados experientes, ele não sentiu medo, sentiu indignação. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo?
1 Samuel 17:26. Aqui vemos uma marca de alguém chamado por Deus. Ele não se conforma com a afronta contra o Senhor. Enquanto os guerreiros apenas viam um problema impossível, Davi via uma oportunidade para Deus agir. E quantas vezes não somos como os soldados, paralisados diante dos desafios? A mensagem de Deus para nós aqui é clara. Nossa perspectiva determina nossa atitude. Se olhamos para os desafios apenas com olhos humanos, veremos apenas gigantes. Mas se olharmos com olhos espirituais, veremos que Deus já preparou a vitória. E há outro detalhe importante. Antes de enfrentar Golias, Davi precisou enfrentar a resistência dos seus próprios irmãos. Eliabe, seu irmão mais velho, o repreendeu e tentou desacreditá-lo, dizendo que ele só estava ali por curiosidade. 1 Samuel 17:28. Isso nos ensina algo profundo. Muitas vezes, aqueles mais próximos de nós não acreditam no que Deus está fazendo em nossas vidas. Quem sabe, você já passou por isso? Talvez já tenha sentido que sua fé foi ridicularizada, ou que sua confiança em Deus foi tratada como loucura. Mas Davi não permitiu que as palavras de seu irmão o impedissem. Ele sabia que seu chamado vinha de Deus, não dos homens. Davi não foi chamado para ser espectador da batalha, mas para ser protagonista da vitória. E essa é uma reflexão bíblica poderosa. Deus nos chama para agir. Ele não quer que apenas assistamos ao que acontece ao nosso redor. Ele quer nos usar para transformar a realidade. Se Davi tivesse escutado os soldados e seus irmãos, teria voltado para casa sem jamais enfrentar Golias, mas ele escolheu acreditar que Deus estava com ele. E aqui vem a grande pergunta: quantas vezes Deus já nos chamou para algo, mas ficamos parados porque ouvimos mais as vozes ao nosso redor do que a voz dele? No próximo trecho da história, veremos como Davi convenceu o rei Saul a deixá-lo lutar. E o que isso nos ensina sobre confiar no poder de Deus? Quando Davi se apresentou diante do rei Saul, sua decisão parecia absurda. Como poderia um jovem pastor, sem experiência militar, enfrentar um guerreiro treinado como Golias? Saul tentou dissuadi-lo. Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. 1 Samuel 17:33. Mas Davi não se intimidou. Ele sabia que sua força não vinha de sua idade, nem de sua experiência, mas de sua fé em Deus. Aqui há uma lição profunda. Quando Deus nos chama para algo, as pessoas ao nosso redor podem duvidar. Saul olhava para Davi e via um menino, mas Deus olhava para Davi e via um guerreiro. Isso nos lembra que muitas vezes enfrentamos batalhas onde o mundo diz que não estamos prontos. Talvez você já tenha ouvido palavras como: você não tem capacidade para isso, não tem experiência, não é forte o suficiente. Mas a história da Bíblia mostra que Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Davi então lembrou a Saul algo crucial. Ele já tinha enfrentado desafios antes. Ele contou como, ao cuidar das ovelhas, havia matado um leão e um urso, que atacaram o rebanho. 1 Samuel 17:34-36. Mas veja um detalhe importante. Davi não disse que derrotou esses animais com sua própria força. Ele afirmou com convicção: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. 1 Samuel 17:37. Essa é uma verdade espiritual poderosa. Nossa confiança em Deus cresce quando lembramos das vitórias que Ele já nos deu. Quantas vezes enfrentamos novos desafios e esquecemos que Deus já nos livrou antes? A palavra de Deus nos ensina que devemos trazer à memória as vitórias do passado, para fortalecer nossa fé no presente. Assim como Davi, precisamos olhar para trás e dizer: se Deus já me livrou antes, Ele me livrará de novo. Saul, sem outra opção, permitiu que Davi lutasse, e tentou equipá-lo com sua própria armadura. Mas Davi logo percebeu que não podia lutar com armas que não eram suas. Ele as retirou, e escolheu enfrentar Golias com aquilo que conhecia: sua funda e 5 pedras do ribeiro. 1 Samuel 17:39-40. Isso nos ensina algo valioso. Não precisamos tentar ser como os outros para vencer nossas batalhas. Deus nos deu dons e talentos únicos. E nossa vitória virá quando confiarmos no que Ele nos deu.
e não em imitações. Davi não confiava em armaduras, espadas ou lanças. Sua confiança estava no nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que essa batalha não era apenas contra um homem, menos era uma guerra espiritual. Golias afrontava não apenas Israel, mas o próprio Deus vivo. E essa batalha, como todas as nossas batalhas espirituais, só pode ser vencida pelo poder de Deus. E você? Está tentando lutar com armas que não são suas? Está se sentindo incapaz diante dos desafios? Lembre-se, sua vitória não virá da força humana, mas da confiança total no Senhor. No próximo tópico veremos um momento decisivo, o confronto entre Davi e Golias, e como essa batalha mudou a história de Israel. Diante do desafio que tinha pela frente, Davi tomou uma decisão inesperada. Rejeitou a armadura que Saul lhe ofereceu. Qualquer guerreiro teria aceitado aquela proteção, mas Davi sabia que não era com armas humanas que venceria aquela batalha. Não posso andar com isto, pois nunca usei, disse ele. 1 Samuel 17:39. Essa atitude nos ensina algo profundo. Nem sempre os métodos convencionais são os que Deus quer que utilizemos. Muitas vezes, tentamos enfrentar desafios com estratégias humanas, esquecendo que a nossa verdadeira força vem do Senhor. Davi escolheu algo simples: 5 pedras lisas do ribeiro, e sua funda, 1 Samuel 17:40. Enquanto Golias confiava em sua lança e armadura, Davi confiava na sua fé. E aqui está um detalhe interessante. Ele pegou 5 pedras, mas apenas uma foi necessária. Isso mostra que Deus nos prepara para a batalha de forma completa. O que parecia pouco aos olhos humanos era mais do que suficiente nas mãos de quem confia no Senhor. Golias, ao ver Davi, zombou dele. Sou eu algum cão, para vires a mim com paus? Disse o gigante. 1 Samuel 17:43. Para os filisteus, Davi era insignificant. Mas quantas vezes o mundo subestima aqueles que andam com Deus? Quantas vezes as pessoas olham para nós e pensam que não temos chances de vencer? No entanto, a história da Bíblia prova repetidamente que Deus usa os improváveis para derrotar os gigantes da vida. A resposta de Davi foi um dos momentos mais marcantes do Antigo Testamento. Ele declarou com ousadia: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Essa foi a chave da sua vitória. Ele não se apoiava em sua própria habilidade, mas no poder de Deus. Essa passagem nos ensina que, quando enfrentamos desafios, precisamos confiar menos em nossos próprios recursos e mais na presença de Deus. Você já se sentiu como Davi, encarando um gigante que parece impossível de derrotar? O segredo não está em quão grande é o inimigo, mas em quão grande é o Deus que está ao seu lado. No próximo trecho, veremos o momento decisivo. O instante em que Davi lança a pedra e o gigante cai. Uma vitória que mudou a história de Israel e nos ensina sobre o poder da fé. O momento decisivo finalmente chegou. Davi, com sua funda em mãos, avançou contra Golias, sem hesitação. Enquanto o gigante confiava na sua armadura e na sua força física, Davi confiava no poder de Deus. O que aconteceu a seguir foi algo que ninguém esperava. Com um único movimento, ele lançou uma pedra que atingiu a testa de Golias, e o gigante caiu com o rosto em terra. 1 Samuel 17:49. Essa passagem não é apenas uma história da Bíblia sobre coragem, mas uma lição de que quando colocamos nossa fé em Deus, Ele nos capacita a vencer desafios que parecem impossíveis. Essa cena carrega um profundo significado bíblico. Davi não precisava de uma espada ou armadura luxuosa para obter a vitória. Ele usou aquilo que já sabia manusear e, principalmente, confiou em Deus. Isso nos ensina que Deus não exige que tenhamos recursos extraordinários, mas sim que entreguemos a Ele aquilo que temos. Quantas vezes nos sentimos incapazes diante das batalhas da vida? Talvez você tenha um problema financeiro, uma enfermidade ou um desafio espiritual gigantesco. O que essa passagem nos ensina é que quando colocamos tudo nas mãos de Deus, Ele age de maneira sobrenatural. Após derrubar Golias, Davi tomou a própria espada do gigante e o decapitou. 1 Samuel 17:51. Essa parte da passagem bíblica, ela é simbólica. Não basta apenas derrubar os gigantes da nossa vida, é necessário eliminá-los completamente. Quantas vezes conseguimos superar um problema, mas deixamos portas abertas para que ele volte? Essa atitude de Davi
nos ensina que devemos ser radicais ao enfrentar as adversidades espirituais. Quando Deus nos dá a vitória, precisamos consolidá-la, removendo qualquer raiz que possa nos fazer cair novamente. A derrota de Golias causou pânico entre os filisteus. Quando viram seu guerreiro mais temido morto por um simples jovem, fugiram em desespero. 1 Samuel 17:51. O povo de Israel, que antes estava amedrontado, foi tomado por coragem e perseguiu seus inimigos. Essa cena nos mostra algo poderoso. Quando enfrentamos nossos gigantes com fé, isso não impacta apenas nossa vida, mas também a vida daqueles ao nosso redor. Nossa fé pode inspirar outros a também confiarem em Deus e lutar em suas próprias batalhas. A vitória de Davi foi muito mais do que uma conquista pessoal. Foi um testemunho vivo do poder de Deus e de sua fidelidade para com aqueles que confiam em Ele. Essa reflexão bíblica nos leva a pensar: quais são os gigantes que precisamos enfrentar hoje? Estamos confiando em nossa própria força ou no Senhor dos Exércitos? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente o rumo da nossa vida espiritual. No próximo trecho, vamos explorar um fato pouco falado: os irmãos de Golias e outros gigantes que ainda precisavam ser enfrentados. A batalha de Davi foi apenas o começo. Muitos conhecem a história de Golias, mas poucos falam sobre seus irmãos e outros gigantes mencionados na Bíblia Sagrada. Sim, Golias não era o único. O texto de 2 Samuel 21:15-22 revela que os filisteus tinham outros guerreiros gigantes, e entre eles estavam os irmãos de Golias, Lami, Seife e Isbi-Benob, além de um guerreiro descrito como tendo 6 dedos em cada mão e em cada pé. Esses gigantes também enfrentaram Israel, mas foram derrotados por Davi e seus valentes. Isso nos ensina que mesmo após vencermos uma grande batalha espiritual, outras podem surgir no nosso caminho. A guerra não acaba enquanto estivermos nesta terra, e por isso, precisamos estar preparados. A presença de múltiplos gigantes na história da Bíblia aponta para um padrão espiritual importante. Assim como Davi enfrentou não apenas um, mas vários gigantes, nós também encontramos desafios constantes na caminhada cristã. Vencer uma batalha não significa que todas as dificuldades desaparecerão. Muitas vezes, quando superamos um problema, outro surge. O inimigo não desiste facilmente, mas Deus nos capacita a vencer cada nova luta. A mensagem de Deus aqui é clara. Ele não apenas nos dá a vitória, mas também nos fortalece para enfrentar os desafios futuros. Além disso, esses gigantes eram filisteus, um povo inimigo de Israel que frequentemente se levantava contra o povo de Deus. Essa repetição nos lembra que o mundo espiritual opera de maneira semelhante. Há ciclos de lutas e provações, mas também há promessas de Deus para aqueles que permanecem firmes na fé. Se Davi e seus homens não tivessem continuado a lutar, Israel poderia ter sido derrotado futuramente. Isso nos ensina que não podemos relaxar após uma vitória. Devemos permanecer vigilantes, em oração e em constante crescimento espiritual. Outro detalhe fascinante é que os irmãos de Golias foram derrotados por guerreiros que seguiram o exemplo de Davi. Ele não enfrentou todos sozinho, mas treinou outros para fazerem o mesmo. Aqui está um princípio poderoso. A nossa fé pode inspirar outras pessoas a enfrentarem seus próprios gigantes. Davi não apenas venceu Golias, mas também preparou outros para vencerem. Essa reflexão bíblica nos desafia a sermos líderes espirituais, encorajando e fortalecendo aqueles que estão ao nosso redor. O que aprendemos com isso? Que a batalha contra os gigantes não acaba com uma única vitória. Sempre haverá desafios, mas Deus continua sendo fiel. Se Ele nos capacitou uma vez, Ele nos capacitará novamente. Mas ainda há uma questão intrigante. De onde vieram esses gigantes? Será que Golias e seus irmãos eram descendentes dos Nefilim, mencionados em Gênesis? Ou será que pertenciam a um povo guerreiro com características únicas? No próximo trecho vamos explorar essas teorias e descobrir mais sobre a misteriosa origem dos gigantes na interpretação bíblica. Golias foi sem dúvida um gigante, e sua origem gerou muitas especulações ao longo dos séculos. A Bíblia menciona que ele era um filisteu da cidade de Gate, 1 Samuel 17:2-4. Mas há teorias que buscam explicar de onde surgiram seres tão imponentes como ele. Alguns estudiosos sugerem que Golias e outros gigantes, como seus irmãos, seriam descendentes dos Nefilim, uma raça misteriosa mencionada
Em Gênesis 6:4, o versículo diz: havia gigantes na terra na qual eles Deus, e também depois, quando os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. A questão dos Nefilim é intrigante porque esses seres são descritos como híbridos, filhos de anjos e mulheres humanas. Para muitos estudiosos da Bíblia Sagrada, isso poderia explicar o tamanho extraordinário de Golias e seus irmãos. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre os Nefilim, mas a ideia de que eles eram gigantes parece se encaixar com a descrição de Golias como um guerreiro de mais de 2,7 metros de altura, com uma força imensa e uma presença intimidante. A explicação da Bíblia para essas figuras misteriosas continua a ser debatida, mas muitos acreditam que, de alguma forma, a linhagem dos Nefilim pode ter influenciado o surgimento de guerreiros gigantes como Golias. No entanto, outros estudiosos defendem uma teoria diferente. Golias e seus irmãos seriam parte de uma raça de gigantes conhecida como os Anaquins. Os Anaquins eram um povo de guerreiros temidos na história da Bíblia, conhecidos por sua estatura impressionante e força física. Eles eram descendentes dos filhos de Anak, um gigante que habitava a região de Hebron. E, embora não sejam diretamente identificados como Nefilim, os Anaquins possuem características semelhantes, em Números 13 e 33. Lemos que os espias que foram enviados à Terra Prometida viram os Anaquins e disseram: também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Essa descrição reforça a ideia de que os gigantes da Bíblia eram uma raça distinta, com uma natureza única, que parecia intransponível para o homem comum. Essas duas teorias, os Nefilim e os Anaquins, são as mais debatidas. Mas é importante lembrar que, independentemente da origem exata de Golias, o ponto central da história não é a linhagem dos gigantes, mas a fé e a confiança em Deus que permitiram a Davi vencê-los. A lição aqui para nós é clara. Não importa quão gigantescos sejam os obstáculos da vida, quando temos Deus ao nosso lado, podemos vencê-los. Alguns teóricos modernos sugerem também que Golias e outros gigantes poderiam ser simplesmente homens com uma condição médica chamada acromegalia, uma doença que causa um crescimento excessivo devido a um distúrbio hormonal. Isso explicaria sua altura e força extraordinárias, sem a necessidade de recorrer a figuras mitológicas ou espirituais. No entanto, a Bíblia nunca faz referência a essa condição médica, e a interpretação tradicional ainda é a mais aceita entre os cristãos. Independente da teoria, o significado bíblico dos gigantes é claro. Eles representam os desafios monumentais que todos nós enfrentamos na vida. Esses gigantes, seja qual for sua origem, simbolizam as dificuldades aparentemente intransponíveis que, aos olhos humanos, parecem insuperáveis. Mas como vimos com a vitória de Davi, a fé em Deus é a chave para superar até mesmo os maiores gigantes da nossa vida. No próximo tópico, vamos explorar as possíveis explicações científicas para o gigantismo e analisar como a medicina pode lançar luz sobre a história de Golias. Mas, mais importante ainda, veremos como a Bíblia ensina que a verdadeira vitória não vem de nossas próprias forças, mas da intervenção divina. Quando falamos sobre Golias e outros gigantes, muitas pessoas se perguntam se é possível que essas figuras imponentes realmente existissem, ou se elas são apenas fruto da imaginação ou da mitologia. A ciência moderna oferece algumas explicações que podem lançar luz sobre o gigantismo descrito na Bíblia Sagrada. Uma das teorias mais comuns entre os estudiosos é que Golias e outros gigantes poderiam ter sofrido de uma condição médica conhecida como acromegalia, uma doença rara causada por um excesso de hormônio de crescimento. A acromegalia ocorre quando a glândula pituitária, localizada no cérebro, libera muito hormônio de crescimento, levando a um crescimento descontrolado dos ossos e tecidos. Esse crescimento excessivo pode resultar em uma estatura extraordinária, assim como em membros mais largos e outras características físicas notáveis. Os sintomas de acromegalia podem incluir alargamento das mãos, pés e mandíbula, e isso se encaixa bem na descrição dos gigantes bíblicos, como Golias, que era um homem de estatura colossal, com uma força impressionante. Isso nos leva a uma reflexão importante sobre o significado dos gigantes na história da Bíblia.
Embora não possamos afirmar com certeza que Golias tenha sofrido de acromegalia, o fato é que na explicação da Bíblia, ele é descrito como uma figura de grande força e poder, o que pode ser facilmente correlacionado com as características físicas da acromegalia. A medicina, embora não consiga explicar completamente o fenômeno dos gigantes bíblicos, pode oferecer uma base para entender o gigantismo como uma condição de saúde real. No entanto, é essencial lembrar que a Bíblia, ao descrever Golias, coloca ênfase em seu papel como um obstáculo colossal para o povo de Deus, algo que vai além de uma simples explicação científica. Golias representava o obstáculo espiritual que parecia impossível de ser superado. Aqui entra a grande lição para nós. Embora a ciência possa fornecer explicações sobre o gigantismo, a mensagem de Deus na Bíblia Sagrada vai além. A vitória de Davi sobre Golias não foi alcançada pela força física ou pelas estratégias humanas, mas pela fé em Deus, como Davi. Todos nós somos chamados a confiar no poder de Deus, não importa quão grandes sejam os desafios que enfrentamos. E essa confiança é o que nos dá a verdadeira vitória sobre os gigantes da nossa vida. Mas talvez o mais interessante seja que a história de Golias e sua derrota não só nos fala sobre gigantes físicos, mas sobre os gigantes espirituais que enfrentamos diariamente. Muitas vezes, os maiores gigantes em nossas vidas não são pessoas imponentes ou obstáculos físicos, mas os desafios espirituais, emocionais e psicológicos que nos afligem, o medo, a dúvida, a ansiedade e a falta de fé, podem ser tão gigantescos quanto qualquer inimigo físico. E é aí que precisamos da intervenção divina, tal como Davi. Por isso, ao refletirmos sobre as explicações científicas para o gigantismo, devemos também perceber que a verdadeira explicação para nossa vitória sobre qualquer gigante está em Deus. No próximo tópico, vamos ver o significado mais profundo de vencer os gigantes da nossa vida através da fé e da força divina. A derrota dos gigantes, como Golias, tem um profundo significado espiritual que vai além da simples história de um jovem pastor vencendo um guerreiro colossal. No contexto das passagens bíblicas, os gigantes são mais do que figuras físicas de grande estatura. Eles simbolizam as dificuldades e obstáculos imensos que muitas vezes surgem em nossa jornada espiritual. Quando Davi vence Golias, ele não está apenas derrotando um homem gigantesco, mas está, de forma simbólica, vencendo os desafios que parecem intransponíveis em nossa vida diária. O simbolismo do gigante em muitas passagens da Bíblia representa algo muito maior do que um simples inimigo físico. Ele representa as forças do mal, os medos, as dúvidas e os pecados que tentam nos afastar do caminho de Deus. Na história da Bíblia, quando os israelitas enfrentaram os gigantes da terra de Canaã, muitos dos personagens bíblicos estavam aterrorizados, com medo de que jamais conseguissem vencer esses inimigos. No entanto, como foi exemplificado na vida de Davi, a vitória não vem pela força humana, mas pela intervenção direta de Deus. A verdadeira força de Davi não estava em sua habilidade física ou em sua coragem, mas em sua fé em um Deus que é maior do que qualquer gigante. O mesmo se aplica a nós hoje. Os gigantes da nossa vida, sejam eles problemas financeiros, crises familiares, questões de saúde ou conflitos internos, são apenas um reflexo da luta entre a fé e a dúvida, entre a confiança em Deus e o medo das dificuldades. A Bíblia é repleta de versículos da Bíblia que nos ensinam a confiar no poder de Deus para derrotar esses gigantes. Um exemplo claro disso é o famoso versículo de Filipenses 4:13, onde lemos: "Tudo posso naquele que me fortalece." A vitória de Davi sobre Golias, portanto, nos ensina que, quando confiamos em Deus, não importa quão grande seja o gigante à nossa frente, Ele é capaz de nos dar a força necessária para vencer qualquer obstáculo. E essa vitória não é apenas física, mas também espiritual. Cada vez que superamos um desafio, somos mais fortalecidos em nossa fé, mais capacitados para enfrentar o que quer que venha a seguir. Mas não devemos esquecer que enquanto Golias representa o gigante físico, outros gigantes, como os descritos em Números 13:33, podem ser os gigantes espirituais em nossas vidas. Aqui os espias de Israel afirmam: "Vimos os gigantes Filhos do Anak, da descendência dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos." E assim também,
éramos aos seus olhos. O gigante da dúvida e do medo nos faz sentir como pequenos gafanhotos diante de um mundo gigante e imenso. Mas, assim como Davi, podemos superar essa sensação de impotência quando colocamos nossa confiança em Deus. A história dos gigantes não é apenas um lembrete da nossa fragilidade humana, mas também uma poderosa lição de como Deus pode usar até os menores de nós, aqueles que parecem insignificantes ou vulneráveis, para derrotar o que parece impossível. O cristianismo nos ensina que, com Deus ao nosso lado, não há nada que nos seja impossível. Em última análise, a derrota de Golias e dos gigantes não é apenas uma vitória física, é uma lição de fé, confiança e a certeza de que, com Deus, podemos vencer até os maiores inimigos que surgem em nosso caminho. Essa lição é crucial, pois, assim como Davi, somos todos chamados a enfrentar os gigantes da nossa vida com coragem e fé em Deus. Agora, vamos explorar o próximo tópico, onde discutiremos as teorias sobre a origem de Golias, tentando entender de onde realmente vem essa figura gigantesca da Bíblia. Agora que você conheceu a história de Golias e seus irmãos, ficou claro que, por mais gigantes que pareçam ser os desafios em nossa vida, nunca estamos sozinhos. Com fé e MDs. Nada é impossível, e a vitória é garantida. E você? Quais gigantes você tem enfrentado? Compartilhe sua experiência nos comentários e vamos juntos buscar mais força na Palavra de Deus. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, cheios de mensagens poderosas que podem transformar a sua vida espiritual. E para continuar essa jornada de fé, clique no próximo vídeo que vai aparecer na tela, ele vai te ajudar ainda mais a compreender os segredos da Bíblia. Eu sou Miguel. Estou aqui para ajudar você a fortalecer sua fé e viver segundo os ensinamentos de Cristo. Até a próxima!